Hoje a gente vai mergulhar um tema fascinante, os compostos iônicos, tipo o sal de cozinha, o NaCl, sabe? Que força será que mantém aqueles cristalzinhos tão unidos? E mais, como é que os químicos conseguem descobrir essa energia se não dá para medir direto? Vamos dar uma olhada em fontes como a Wikipedia e alguns materiais acadêmicos para entender melhor a tal da energia reticular e o ciclo de Born-Haber, que é uma sacada genial. A ideia aqui é desvendar por que esses compostos são tão estáveis e como esses ciclos termoquímicos revelam segredos energéticos. Certo? Vamos lá. Olha, a chave para entender isso está na atração eletrostática mesmo. É uma força bem forte, né? Eletrostática. Entre o que exatamente? Entre os íons com cargas opostas, os cátions, que são positivos, e os ânions, negativos. Ah, certo. E eles não ficam de qualquer jeito, não. Eles se organizam numa estrutura super regular, tridimensional, o que a gente chama de retículo cristalino. Entendi. Então a ligação iônica, essa cola forte entre os íons. Geralmente um metal que perde elétrons e vira cátion, Isso. e um ametal que ganha elétrons e vira ânion. E o resultado não é bem uma molécula solta, mas esse bloco organizado, o cristal. Exatamente isso. E a força dessa cola, a estabilidade do cristal, a gente quantifica com a entalpia reticular. Às vezes chamam de energia de rede também. Entalpia reticular. E o que ela mede na prática? Formalmente, é a energia que é liberada quando um mol de íons, lá no estado gasoso, se junta para formar um mol do composto sólido cristalino. Ah, então libera energia. É sempre exotérmico? Sempre, esse processo de juntar cargas opostas sempre libera energia. E essa energia é fundamental, sabe? Ela explica muita coisa. Porque o sal é sólido, porque o ponto de fusão é alto. Mas tem um porém, né? Tem. O grande desafio é que medir essa energia diretamente no laboratório, olha, é praticamente impossível, muito difícil mesmo. E aí que a coisa fica boa. Se não dá para medir, como é que a gente sabe o valor? É aí que entram dois caras, Max Born e Fritz Haber. Lá em 1917, eles propuseram o ciclo de Born-Haber. Ah, o famoso ciclo? É tipo montar um quebra-cabeça de energia usando a lei de Hess, não é? Perfeito. É uma aplicação brilhante da lei de Hess. Aquela lei que diz que a energia total da reação não depende do caminho, só do estado inicial e final. Certo. O ciclo, basicamente, desmonta a formação do composto, tipo o NaCl, a partir dos elementos como eles são na natureza, sabe? Sódio metálico, gás cloro e uma série de etapas. Etapas que são hipotéticas, mas cujas energias a gente conhece ou consegue medir experimentalmente. Que etapas seriam essas, por exemplo? Bom, a gente calcula a energia para transformar o sódio sólido em gás. Sublimação, né? Isso. Depois, quebrar a molécula de Cl2 em átomos de cloro gasoso. Dissociação. Exato. Aí, arrancar um elétron do átomo de sódio gasoso para formar o cátion Na+. Energia de ionização. E adicionar esse elétron ao átomo de cloro gasoso para formar o ânion Cl-. Afinidade eletrônica. Certo. Aí a gente soma a energia de todas essas etapas. E a gente também mede experimentalmente a energia total para formar o NaCl sólido direto dos elementos, o chamado ΔH de formação. Tá, então tem a soma das etapas e a energia total. Isso. A diferença entre a energia total de formação, que a gente mediu, e a soma das energias de todas essas etapas intermediárias que a gente calculou ou mediu. Só pode ser a energia daquela etapa que faltava. Exatamente. A única peça que falta no ciclo é a união dos íons gasosos, Na+, e Cl-, para formar o sólido NaCl. E essa é, por definição, a energia reticular. Uau! É um cálculo indireto, mas muito esperto. É um método poderoso e surpreendentemente preciso. Fascinante. E o que faz essa energia reticular ser maior ou menor? A gente pensa logo no tamanho dos íons, mas você disse que tem mais coisa. Tem sim, são dois fatores principais e eles vêm direto da lei de Coulomb, aquela da física sobre forças elétricas. Cargas e distância. Exato. As cargas dos íons Q1 e Q2 e a distância R entre o centro deles, que está ligada ao tamanho, claro. A energia é diretamente proporcional ao produto das cargas. Quanto maior a carga, maior a energia.
Isso. E inversamente proporcional à distância. Quanto mais perto, maior a energia. Faz sentido. E aqui tem um ponto bem importante. Geralmente, a carga dos íons tem um efeito muito mais forte que o tamanho. Ah, é? Tipo como? Pega, por exemplo, o fluoreto de sódio, NaF. Cargas +1 e -1. Agora compara com o óxido de magnésio, MgO. Cargas +2 e -2. Ok. Mesmo que os íons tenham tamanhos parecidos, a energia reticular do MgO é, assim, brutalmente maior. Quase 4 vezes a do NaF. Nossa. Só por causa do +2 e -2? Sim, porque 2 vezes 2 dá 4, enquanto 1 vezes 1 dá 1. A matemática da lei de Coulomb não mente. Claro que o tamanho importa também, né? Sim, íons menores ficam mais perto. Exato. Íons menores permitem uma aproximação maior, então a atração aumenta. Por isso que naquela série LiCl, NaCl, KCl, CsCl, a energia reticular vai diminuindo. Porque o cátion, Lewis, NaT, K, Ces, vai ficando cada vez maior, né? Exatamente. A distância aumenta, a energia diminui. Então, essa energia reticular, que a gente calcula com esse ciclo todo, é ela que dita as propriedades que a gente vê no dia a dia. É a chave. O legal é conectar esse número que parece abstrato com o comportamento real do material. Energia reticular alta significa que precisa de muita energia para separar aqueles íons. E por isso eles são... São sólidos na temperatura que a gente vive, têm pontos de fusão e ebulição altíssimos. O sal de cozinha, como você falou, só derrete a 800 graus Celsius. Uau! São materiais duros, por causa dessa rede bem amarrada, mas ao mesmo tempo são quebradiços. Duros mais quebradiços. Como assim? Pensa num cristal de sal. Ele é duro, difícil de riscar. Mas se você dá uma pancada no lugar certo, você pode deslocar uma camada de íons. Aí, íons de mesma carga ficam lado a lado. E se repelem. Aí quebra. Exato. A repulsão racha o cristal. Outra coisa, a condutividade elétrica. A sal conduz eletricidade. Só quando derretido ou dissolvido em água. No estado sólido, não. Por quê? Porque no sólido, os íons estão presos, fixos, lá no retículo. Não podem se mover para transportar carga. Mas quando você derrete ou dissolve em água... Os íons ficam livres. Isso, ficam livres para passear e carregar a corrente elétrica. Até a solubilidade em água está ligada nisso. Como? Para dissolver, a água tem que querer interagir com os íons mais do que os íons querem ficar juntos no cristal. A energia liberada quando a água envolve os íons, que a gente chama de energia de solvatação, Tem que ser suficiente para pagar a energia reticular, para quebrar o cristal. exatamente, é um balanço energético. Por isso o NaCl dissolve bem em água, a solvatação compensa. Mas um composto com energia reticular altíssima, tipo óxido de alumínio, Al2O3, que forma a alumina, é super insolúvel. Entendi. Mas essa divisão que a gente faz, ligação iônica aqui, ligação covalente ali, é tão preto no branco assim? Boa pergunta. Na verdade, não. É mais como um espectro, uma escala contínua. Ah, não existe ligação 100% iônica? Na prática, não. Sempre tem um certo grau de compartilhamento de elétrons, um caráter covalente misturado. E como a gente sabe se é mais para um lado ou para o outro? Um bom guia é a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembra da eletronegatividade? Aquela medida da tendência de um átomo a atrair elétrons uma ligação? Lembro, sim. Então, Linus Pauling sugeriu, como regra geral, que se a diferença for maior que 1,7, a ligação tende a ser predominantemente iônica. Mas é só uma referência, tá? Certo. E tem outro fator, a polarização. Cátions que são muito pequenos ou têm carga muito alta podem distorcer a nuvem de elétrons do ânion, sabe? Puxar os elétrons mais para perto deles. Aumentando o compartilhamento. Exato. Isso aumenta o caráter covalente da ligação, mesmo que pela eletronegatividade parecesse bem iônica. Interessante. Então, para a gente fechar, a força toda dos compostos iônicos vem da atração entre cargas opostas, organizadas num retículo cristalino superregular. Isso. A medida dessa força, dessa estabilidade, é a energia reticular. Aham. E o ciclo de Born-Haber é essa ferramenta incrível que permite calcular essa energia mesmo sem medir diretamente.
E é essa energia que explica por que os sais são sólidos, duros, com pontos de fusão lá em cima e como eles conduzem eletricidade ou se dissolvem. Perfeito resumo. E fica uma reflexão, né? Já que a gente viu que essa fronteira entre iônico e covalente não é tão rígida assim, que existe essa mistura. Esse caráter misto. Exato. Como será que essa natureza híbrida das ligações químicas, essa mistura de características, influencia a variedade imensa de propriedades e usos dos materiais que a gente vê por aí? Desde o sal que a gente come, Até minerais complexos, cerâmicas avançadas e até mesmo os biomateriais no nosso corpo. Como essa mistura fina ajusta as propriedades para cada função? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?